tema vai ser precificação, que é um assunto também que, nossa senhora, vocês me pedem um monte, perguntam bastante, então vamos conversar sobre isso hoje. Bom, mas quem sou eu, afinal? Meu nome é Thalita Mazironi, eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você gosta de boneca de pano, se você é uma curiosa, mas já está sendo picada pelo bichinho da bonequeira, fica aqui comigo, porque eu sempre trago vários assuntos. Já me segue aqui também, se você não me segue. Bom, então, por que você deve continuar me ouvindo hoje aqui nessa aula de precificação? Porque se você quer começar a fazer boneca de pano e mais do que fazer, você tem interesse em vender por algum motivo, fazer uma rendinha extra, né? Então, é interessante que você saiba precificar, né? É interessante que você saiba precificar, porque assim você não paga para trabalhar, né? Então aqui eu vou explicar para vocês todos os itens certinhos da precificação, tá? Então fique muito tranquila que eu vou passar de um em um. Claro que eu não consigo aqui passar uma planilha para vocês, né? Mas eu vou passar para vocês cada item com um pouco mais de detalhamento, tá bom? Bom, e se você não souber precificar, o que vai acontecer se você não souber precificar e quiser vender as suas bonecas de pano? Primeiro, é aquilo que eu falei, você vai pagar para trabalhar, né? Porque assim, gente, a precificação não é só você colocar um preço de mercado qualquer. É você saber cada coisa que acontece ali na tua boneca, que você precisa cobrar na tua boneca para você não trabalhar de graça, né? Se você não souber precificar, você não vai conseguir pagar, por exemplo, o seu material, os gastos com ferramentas, né? Então, por isso também é muito importante que você saiba precificar. E, assim, uma coisa que é bem importante também e que às vezes passa meio batido é o fato de você não ter propriedade para justificar o seu preço para cliente. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, várias pessoas já me falaram assim, eu passo o preço e daí a pessoa fala, nossa, mas tudo isso por uma boneca de pano, e daí eu fico sem graça e tal e acabo baixando o preço. Bom, se você fica sem graça e acaba baixando o preço, talvez seja porque você não está sabendo precificar, né? Talvez seja porque você não saiba justificar para a tua cliente, olha, eu tô te cobrando esse preço e esse preço é justo, por quê? Porque isso e aquilo. Se você tiver isso muito claro na tua cabeça, o porquê que você tá cobrando aquele valor, né? Que é justo, que provavelmente é justo, então você acaba deixando quieto. Às vezes a cliente fala, não, mas eu vim em tal lugar por um preço mais baixo. E daí você se deixa levar e acaba falando, não, tudo bem, então vai por esse preço mesmo. Então, por isso que é muito importante você saber todos os itens de precificação, você saber como que precifica detalhadamente, porque aí você tem uma justificativa totalmente plausível e que fica pro teu lado, né, para cliente. Se ela te perguntar, você sabe dizer o porquê que você tá cobrando aquele valor, tá? E assim, eu sei que existem algumas maneiras que as pessoas... Eu nunca usei esse tipo de precificação, mas eu sei que tem gente que usa, tipo, os preços do Elo 7, ou então que faz 3 vezes o valor do material, sei lá, eu nem sei direito como que é, porque eu nunca usei desse jeito. Mas eu sei que tem gente que faz esse tipo de conta, pega o material e faz 3 vezes o preço do material. Bom, e por que não usar esse tipo de precificação? Esse do material eu não sei nem explicar, né? Porque eu nunca usei, eu não sei qual que seria a teoria por trás disso. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O preço do material é uma coisa e o preço, por exemplo, da mão de obra é outro. É outra, né? Então, assim, eu não vejo relação de você fazer 3 vezes o preço do material, por exemplo. Pra mim não faz sentido nenhum. Do Elo 7, o que acontece?
Quando a gente vai vai se basear num preço de alguém que colocou lá no Elo 7, a gente não sabe se essa pessoa que colocou o preço lá sabe precificar. Começa por aí. Então, às vezes, você vai olhar preços de bonecas com base e vai calcular com base em pessoas que nem sabem precificar. E aí o seu preço vai ficar totalmente errado, né? Porque se aquela pessoa não sabe precificar e você vai colocar um preço parecido com o daquela pessoa, aí já era, né? Então, assim, toma muito cuidado quando você for se basear nos preços do Elo 7. Eu falo Elo 7 porque, assim, boneca de pano, normalmente a gente vê no Elo 7, né? Que é coisa artesanal, tá? Mas isso no geral, assim, de qualquer outro site, né? Ou qualquer outra fonte que você pegue. Então, é importante que você não só se baseie, claro que você vai dar uma olhada nos valores de mercado, tá? Isso é normal. É óbvio que você vai colocar o teu preço e depois você vai dar uma olhadinha. Ah, uma boneca parecida com a minha, quanto que é? Ou se você faz alguma boneca que é um estilo conhecido, né? De repente, dá uma pesquisada, quanto que tá no mercado. Mas isso não é isso que vai determinar o teu preço. Isso não pode determinar o teu preço, porque senão tem tudo aquilo que eu falei. Você não vai nem conseguir justificar o teu preço para tua cliente, tá bom? Ok, mas se não é pelo Elo 7 ou, enfim, qualquer outro site, se não é fazer 3 vezes, 4 vezes, sei lá quantas vezes o material, o que é afinal? Bom, para você precificar, você tem que saber o que você usa para fazer aquela tua boneca. Então, você precisa contar. E aqui eu vou primeiro falar as coisas, aí depois a gente vai falando aos pouquinhos cada coisinha de cada vez, tá bom? Então, primeira coisa é materiais, ferramentas, custos fixos, mão de obra e um lucro, tá? Então, é basicamente essas 5 coisas que você tem que ter aí na sua precificação e agora eu vou dar uma detalhadinha de cada uma delas. Tá todo mundo me acompanhando, gente? Porque esse assunto, eu sei que não é, assim, o assunto mais legal do universo, mas, em compensação, é um assunto que vocês me pedem muito, né? Então, eu acho que é importante eu trazer aqui. E uma observação que eu quero fazer aqui é que aqui o foco do meu canal, né, não é para ensinar a vender bonecas, tá? Isso eu quero deixar bem claro, porque muitas vezes eu recebo perguntas sobre vendas e eu até ajudo e falo, né, o que eu entendo do assunto, mas o meu foco não é ensinar a vender, é ensinar a fazer, a criar boneca de pano, certo? Boa noite, deixa eu ver aqui. Mandaram parabéns pro Alan. Sim, Maritacas. Maritacas aqui de novo. Boa noite, gente. Então tá, então vamos lá. Vamos aos detalhamentos agora. Sou Edna Bispo. Oi, boa noite, Edna. Oi, Ija, tudo bom, minha prima? Então vamos lá. Material. Bom, boneca de pano, o nome já diz, né? A gente usa basicamente pano nela. É claro que tem todos os outros materiais. Então, você vai contar o quanto que você usou de pano e de fio de lã e de outras coisas naquela boneca. Eu já vi gente falando pra contar, tipo assim, contar o material inteiro. Por exemplo, e o novelo inteiro de lã, sei lá. Mas eu não acho isso justo, gente. Eu acho que você tem que contar, assim, o quanto você gastou mesmo pra fazer aquela boneca específica, tá? Então, uma boneca que você... Daí você... me perdi aqui, peraí só um pouco, tá? Deixa eu reorganizar meu pensamento, vamos lá. Tecido, tá? Vamos pensar no tecido. Normalmente, a gente compra o tecido... Normalmente ele tem uma largura, né, de 1,5 m, né? E daí a gente compra por metro, tá? Então, como que você conta o tecido? Você conta quantos metros quadrados que você usou. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vai fazer uma boneca. Vamos pegar a Nissinha que é pequenininha. Nissinha aqui é Nissinha de coelhinho, tá?
Então, eu vou fazer essa partezinha aqui da nicinha. Então, eu tenho um tecido que é desse tamanho aqui, mais ou menos, né? Porque conta aqui uma margem pra cá, outra margem pra lá e tal. Digamos que seja um retângulo desse tamanho, vezes 2, porque é na frente e atrás. Então, desse tecido de bolinha aqui, olha, eu sei que eu usei 2 vezes esse tamanho de retângulo, né? Então, essa área aqui, essa área aqui. Aí eu vou lá e faço continha de quantos metros quadrados que vai dar isso. E isso eu multiplico pelo preço que eu paguei eu paguei por metro daquele tecido, né? Então, você vai fazer a continha de quanto que você gastou de tecido para aquela boneca dessa forma. Cada tecidinho que você usar, você faz esse tipo de conta, tá? Então, quanto que seria que você gastou naquela pequena porcentagem ali de tecido que você usou. E fio de lã, como que é? Você faz uma estimativa, né, gente? É óbvio que não é um negócio assim 100%, mas sei lá, tem um novelo, você sabe que você usou, digamos, 1/10 do novelo? Então tá, então daí você vê, o novelo custou R$10, então eu usei R$1 de lã, entende? Então é assim que você vai contando o material. Beleza até aí? E normalmente as coisas que a gente usa para boneca de pano é isso, né? É fita que você compra por metro, enfim, outras coisas que você acaba comprando por metro e aí você vai fazendo a contagem proporcional, né? De quanto que você gastou para aquela boneca. Ok? Materiais, tudo bem? Dúvidas? Qualquer dúvida, gente, me manda aqui, tá? Bom, materiais, beleza. Ferramentas. O que eu quero dizer com ferramentas? Acontece que, às vezes, tem algumas coisas que a gente precisa. Por exemplo, você comprou uma máquina de costura, daí você precisa fazer a manutenção dessa máquina, ou sei lá, qualquer outra ferramenta que você use aí no seu artesanato. Então, é importante que você conte essa ferramenta de alguma maneira, para você conseguir pagar isso, né, de alguma forma, o uso disso de alguma forma. Então, como que eu normalmente faço? Eu normalmente conto assim, por exemplo, a manutenção da máquina, tá? Que é uma coisa que eu conto. Eu pego uma pequena porcentagem desse valor da manutenção e coloco embutido no meu preço. Como é que eu faço isso? Eu faço uma divisão. Como é que eu vou explicar isso sem ter aqui uma planilha, né? Ou alguma coisa para mostrar para vocês, tá? Vamos pensar assim. A gente tem, por exemplo, R$100, tá? Vamos arredondar, R$120, que daí a gente pensa no ano. R$120 que eu gasto com a manutenção da máquina, mas eu gasto isso no ano, porque eu faço a manutenção só uma vez por ano nessa máquina. R$120. Isso quer dizer que vai dar R$10 por mês para fazer a manutenção dessa máquina. Então, aí você faz umas divisões para chegar num custo por hora, tá? Num custo por hora. Porque o que acontece depois, quando você vai fazer a contagem do seu trabalho, normalmente a gente conta por hora. Tipo, eu gastei 8 horas para fazer a boneca, aí eu consigo embutir todos esses custos lá, né? Só o material que é unitário, digamos, porque você calculou o material lá por metro e tudo mais. Mas assim, a ferramenta, por exemplo, você consegue chegar numa parcelinha que seria por hora trabalhada, tá? Então, aí você vai embutir esse valorzinho lá na tua hora trabalhada. Então, quando você for cobrar a boneca, você já vai ter essa parcelinha da manutenção da tua máquina. Aí já te ajuda aí a fazer a manutenção anual da tua máquina, tá? Então, esse tipo de coisa é interessante também você colocar como um custo. É até um custo fixo, mas eu coloco aqui como ferramenta porque é um pouco diferente, assim. Bom, e de custos fixos, o que a gente teria? A gente teria, por exemplo, embalagem, né? Embalagem é um custo fixo.
Então, e a embalagem também é uma coisa unitária. Então, normalmente você gasta o quê? R$ 5 de embalagem? R$ 6 de embalagem? Isso é importante você contar, tá? O que mais que é custo fixo? Coisas do tipo, você disponibiliza aonde as suas bonecas? Se você deixa num Elo 7, por exemplo, então tem uma taxa lá que você paga. Isso é um custo fixo. Então, é importante que você faça uma conta para que essa taxinha vire um valor por hora também, porque daí você consegue embutir lá na tua hora. Que mais? Taxa de site, por exemplo, né? Você tem um site, você tem um domínio, então também é um custo fixo. Esse tipo de coisa, taxa de cartão, sei lá. São os custos fixos que você tem. Então daria para calcular, a Teca está perguntando, então daria para calcular esses custos horários independente do tipo de boneca que vai fazer? Sim, independente do tipo de boneca, porque no final você vai contar quantas horas você gastou para fazer aquela boneca que você está calculando, tá? Então, como você vai ter uma parcela por hora de cada tipo de custo, então você vai ter isso embutido na tua hora. Se você fez 8 horas, né, gastou 8 horas para fazer aquela boneca, então daí você vai ter 8 vezes aquele valor de hora. O que mais que é custo fixo? Luz é custo fixo. E como que conta luz, internet, essas coisas? Se você tem um ateliê só para isso, é fácil, né? Porque você tem uma conta lá de luz e daí é aquela conta. Agora, se você não tem, como que você faz isso? Olha, uma sugestão minha também é contar essa parcelinha nas horas. Então, o que você faz? Por exemplo, você trabalha de casa, você pensa assim, quanto tempo mais ou menos, aliás, qual a porcentagem de luz mais ou menos que eu uso no mês para fazer, para trabalhar, né? Se você trabalha muito pouco com boneca, é uma micro porcentagem. Se você trabalha o dia inteiro, de repente, sei lá, 50% da tua luz, 80% da tua luz, não sei, que você usa para trabalhar. E aí isso também, você calcula, porque 80% daquele valor que vem no mês, certo? Aí esse valor você divide pelo número de horas que você trabalha, tá? E daí vai dar lá o seu custo por hora também, tá bom? Então é assim que a gente vai contando os custos fixos. Então, custo fixo, luz, internet, site, né, Elo 7 ou um site próprio. Se você é MEI, é importante você contar. Então, o MEI como que é? Também você tem um valor que você paga no mês e aí você faz essa divisão por horas trabalhadas para daí você ter lá aquela parcelinha por hora, tá? O que mais? É basicamente isso. Transporte é importante. O que acontece? Se você... porque assim, às vezes a gente pensa, mas eu só entrego na minha cidade, né? Eu não mando para fora, nem nada disso. E então eu não precisaria cobrar transporte. Mas na verdade precisa, tá? Mas que a gasolina não tá barata, né? Então, o que você faz? Você faz uma continha simples, assim, de quanto que você gastaria se fosse que você gasta, se for com gasolina ou então se for com Uber, por exemplo, naquele mês. E aí você também define um valor por hora, tá? E assim, gente, transporte, se você envia para outros lugares, aí o frete, olha, a não ser que você tenha assim uma vantagem muito grande de frete, o frete é por conta do cliente, tá? Então, faz o frete pelo cliente. Inclusive, uma dica bem legal, se você é MEI, se você consegue fazer nota, né, emitir nota, uma dica bem legal é você ter o melhor envio, tá? O melhor envio é muito bom
porque você consegue enviar de várias assim, transportadoras e é muito mais barato do que os correios, tá bom? Então vale a pena você usar o Melhor Envio, dá uma pesquisada aí. Pra mim fez uma enorme diferença no frete, mas o frete é sempre por conta do cliente, tá? Bom, custos fixos. E agora vem a parte que eu acho que, assim, é 90% do custo da boneca e é também 90% das dúvidas de vocês, que é a mão de obra, tá? A mão de obra, como que eu conto a mão de obra? É difícil porque a gente tem que definir um valor de hora, né? E esse valor é muito variável, depende muito da pessoa, depende muito, né? Mas o que eu recomendo, se você não tem nenhuma ideia de quanto que você vai cobrar, eu recomendo fazer uma conta para você cobrar pelo menos a hora trabalhada do salário mínimo. Então, hoje, a hora trabalhada, ela é R$ 5,92. Esse é o valor da hora trabalhada com base no salário mínimo, tá? Então, se você tá perdidaça, você não sabe quanto cobrar, você tá começando, cobra pelo menos o valor da hora do salário mínimo. E aí, como que você vai fazer essa conta? Depois, lá você vai colocar quantas horas você trabalhou na tua boneca, multiplicar por esse valor de hora do salário mínimo e aí vai sair, junto com as outras coisas, o resultado do teu preço. Gente, tem alguma dúvida? Como eu disse, esse é um assunto meio cabeludo, meio chato, meio isso, meio aquilo, mas é um assunto muito pedido, então por isso que eu realmente resolvi trazer. Custo de Uber, motoboy é o mesmo custo da gasolina ou por boneca? Sim. Então, o transporte às vezes a gente negligencia, porque, tá na mesma cidade que eu, é minha amiga, eu vou lá e levo. Não, mas faz uma continha básica, assim, de quanto que daria, quanto que ficaria para aquela porcentagem ali na hora, que aí você não sai perdendo. Boa noite, Leci. Daniele. Oi, linda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Noemi. Noêmia, né? É Noêmia, eu confundi. Boa noite. Dúvidas? É muito chato, mas muito importante. Pois é, concordo. Deixa só eu abrir aqui, gente, que só pra eu ver se eu não tô esquecendo de falar nada pra vocês. Porque às vezes dá um tilt. Bem bonita, Sueli, boa noite. Tá. Acho que eu falei certinho. Então tá, o que a gente passou aqui, né? A gente passou materiais, ferramentas, custos fixos, mão de obra. Eu coloco mais alguma coisa? Olha, eu vou dizer que eu coloco... sim, só antes de falar mais alguma coisa, sobre a mão de obra ainda, tá? Então, eu falei essa coisa de você cobrar pelo menos a hora do salário mínimo, que é os R$ 5,92. Mas, assim, eu acho que tudo depende também de qual que é o trabalho que você está fazendo, qual é o valor percebido, tá, do teu produto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: você faz uma boneca que tem a torta direito para vender por aí, que é igual de várias outras pessoas? Se sim, pode ser que você sofra uma enorme competição e até uma competição desleal, né? Porque, como eu disse, tem gente que coloca lá no Elo7 que não sabe precificar, coloca lá trintão a boneca, e se você faz a boneca que é parecida, né, que é igual àquela ali,
vai ser difícil bater esse preço de uma forma justa, entendeu? Porque a pessoa vai olhar, pode olhar lá e falar, ai, mas lá no site tá tanto. Então, o valor percebido é isso, é você, o seu cliente ver na tua boneca algum diferencial, alguma coisa que justifique aquele preço, tá? Então, por isso que eu falo tanto aqui também de diferencial mesmo, de colocar outras técnicas, de você fazer a sua própria boneca, né? Criar a sua própria boneca, o seu próprio molde, porque isso faz com que o seu produto seja o seu produto, não seja um produto que é igual ao do ciclano, do fulano, que cobra R$30 na boneca, né? Então é isso. Então, assim, você pode cobrar esse valor do salário mínimo, que eu diria que seria um valor para você não sair perdendo, que seja, né, justo. Mas, se você tem um valor percebido alto, se você é alguém que já tem autoridade, por exemplo, no mercado, ganhou premiações, ou você tem um diferencial na tua boneca é exclusiva, é personalizada, isso aí que a Silvana falou, ó, exclusividade, boa noite. Pois é, personalizada, por exemplo, né? Personalização é uma coisa que você pode cobrar muito mais caro, porque é personalizada, a pessoa pede, você coloca tipo o nome dela ali, entendeu? Você coloca o cabelo que ela usa ali. Então isso é total exclusividade, né? E isso faz com que o valor percebido do seu produto seja muito maior. E por conta do valor percebido ser muito maior, você consegue cobrar muito mais e sem ter nossa, me fugiu a palavra. Uma concorrência. Ah, meu Deus do céu. Uma concorrência clara, né? Porque se a pessoa quiser aquele lá, ela vai pedir para você. Não vai ter outra pessoa que vai fazer, tá? Então, isso é o valor percebido. E aí, se você tiver um valor percebido maior já, você pode colocar o valor da tua hora maior também, tá? Então, uma coisa, inclusive, aqui, eu tô fugindo um pouco de precificação agora, porque, inclusive, eu recebi essa pergunta esses dias aqui, eu acho interessante, já que a gente tá tratando desse assunto. Que me perguntaram assim, mas como que eu faço pra pessoa pagar o valor justo, pra ela ver que o valor é aquele? Além de você entender todos os custos envolvidos e você saber, tipo, quanto tempo você levou e tudo mais, é você mostrar pro cliente o que você tá fazendo, sabe? É você, de alguma maneira, mostrar isso, mostrar nas redes sociais. A rede social a gente não paga nada pra estar aqui, né? Então, aproveita que você tem os seus clientes ali na sua rede social e mostra os seus processos, mostra os produtos que você usa, um tecido de qualidade, é um fio que não sei o que lá, né, exclusivo, é alguma coisa que você viajou e comprou e não tem mais para vender, sabe? Então, tudo isso mostra porque isso vai fazer com que o seu cliente entenda o porquê que você está cobrando aquele valor, né? Você faz exatamente o que o teu cliente pede. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, eu mostro, por exemplo, o projeto que eu fiz do lado da boneca que saiu. Porque muitas vezes eu pego encomenda e daí a pessoa encomenda comigo e eu faço, muitas vezes não, toda vez, eu faço o projetinho, né? Daquela encomenda para eu entender o que a pessoa quer e ela me dizer, não, realmente é isso que eu quero. E aí depois eu vou lá e posto uma foto do projeto e a boneca para as pessoas verem como eu realmente segui aquilo que a cliente pediu. O cliente pediu, eu mostrei o projeto para ela, ela falou, sim, é exatamente isso que eu quero, e eu fui lá e mandei a boneca exatamente igual ao projeto. Então, tudo isso faz com que as pessoas entendam o valor da tua boneca, tá bom? Mostrar também quanto tempo você demora para fazer, isso é importante também. Porque, às vezes, as pessoas que não trabalham com... Às vezes, não, é muito comum, na verdade, as pessoas que não trabalham com artesanato acharem que existem
maneiras de fazer aquilo muito rápido, ou que porque você tem uma máquina de costura, nossa, é muito rápido fazer porque ela tem a máquina de costura. Não, gente, boneca demora para fazer, né? Então tem que mostrar esse tempo. Olha, eu demorei 6 horas nessa boneca, demorei 10 horas nessa boneca, só para fazer o cabelo eu demorei 3 horas, sabe? Tem que mostrar mesmo. Porque aí ela vai entender o porquê que você está cobrando caro. A Silvana falou, usar matéria-prima de qualidade para selecionar seu público. Também, Silvana. Depende muito do público que você quer, sabe? Do tipo de produto que você quer vender e tudo mais. Mas isso você tem que mostrar. Porque aí elas entendem. Bom, tá. Então, falei tudo de mão de obra, de valor percebido. E daí depois vem uma porcentagenzinha de lucro. Uma coisa que eu sempre faço também é assim, olha, o que acontece? Eu calculo tudo isso, então, eu calculei lá o valor do material, que é unitário para cada boneca, né? Aí eu calculei todos aqueles valores de hora, né? Então, a porcentagenzinha de ferramenta, a porcentagenzinha de custos fixos, de mão de obra. Somei tudo isso, daí eu vou lá e jogo mais uns 5%. O que acontece? Porque a gente erra às vezes. Às vezes a gente erra na conta ou a gente esquece alguma coisa. É uma porcentagem de erro. E outra coisa, que você pode depois, se você quiser muito dar um desconto, né? Você sabe que você tem ali uma porcentagenzinha a mais, tá? Então, eu coloco normalmente esses 5% aí de garantia. E depois eu coloco mais uma porcentagenzinha de lucro, que também você pode brincar com isso. Se você quiser muito dar desconto para o cliente, tipo assim, ele vai comprar várias bonecas, então aí você pode tirar dessa porcentagem aí, você pode tirar esse valor. O que eu falo é para você nunca tirar do valor, por exemplo, de material, né? Porque você gastou para fazer aquela boneca, você realmente comprou aquele material, né, para fazer a boneca. Então assim, desse jeito você vai saber da onde que você pode tirar dinheiro para dar desconto, por exemplo, tá? Outra coisa que você não pode esquecer é de taxas, tá? Então, por exemplo, uma taxa que caia sobre o valor final e tudo mais, isso é importante você colocar. Eu coloco no final, porque às vezes tem a taxa do PayPal, esse tipo de coisa, daí eu coloco no finalzinho. E isso é legal também, porque você pode dar o valor cheio com a taxa PayPal, digamos, né? Se você recebe pagamento por PayPal, o PayPal cobra uma taxa, né? Que o PayPal é um tipo de pagamento. E daí você passa para ela, ó, esse aqui é o valor cheio, mas se você fizer Pix, aí você ganha 10% de desconto, que seria o valor dessa taxa do PayPal, entendeu? Então, dessa maneira você também consegue ir fazendo descontos, que na verdade não são descontos, mas é algumas coisas que ela acaba recebendo porque você não vai precisar pagar aquela taxa. Tá? Então, são maneiras aí de você entender todo o seu preço e dar desconto aonde você consegue dar desconto, onde você pode dar desconto sem perder dinheiro. Beleza? E aqui, gente, eu só quero fazer um adendo aqui, que é o seguinte. Tudo isso eu tô falando, eu já falei que o meu foco não é ensinar a vender, tá? O foco aqui do canal é ensinar a fazer e a criar bonecas de pano, mas eu acho que esse é um assunto muito interessante, especialmente para quem quer fazer uma renda extra, tá? Então, para quem quer fazer uma renda extra, eu acho que essas contas já são suficientes para você conseguir ganhar dinheiro com a sua bonequinha aí, né? Para você não perder dinheiro, pelo menos. Agora, para quem tem ateliê, e tem os custos do ateliê, e tem valor que você quer guardar para, enfim, melhorar o seu ateliê e tudo mais, fazer um planejamento de longo prazo, eu diria que teriam outras contas para se fazer, tá? E aí não é minha expertise aqui
de falar sobre isso, tá? Então eu não vou trazer aqui esse conteúdo para quem tem ateliê que quer uma coisa mais de longo prazo. Mas eu diria que assim, ó, você começando, se você quer renda extra, começando com esses, contando pelo menos esses custos, você não sai perdendo e ainda ganha um dinheirinho, tá bom? Então, nossa, falei bastante coisa. Tem dúvidas, gente? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Deixa eu ver aqui o que Dona Teca falou. A Sol falou bom dia. A mãe falou. Mãe é a Teca. Todo artesanato é demorado, apesar das 1001 máquinas, quem opera a máquina é um ser humaninho, justamente. Até que o comprador percebe isso como sendo desconto, né? Justamente. Sim, quando você faz esse negócio do PayPal que eu falei, por exemplo, você consegue dar esse desconto que a pessoa entende como um desconto, né? Mas, na verdade, para você é o fato de você não estar pagando uma taxa que você pagaria normalmente a mais. Bonecas da Leni. Além do tempo gasto do projeto da boneca, compras de materiais e confecção dos protótipos para testar os moldes. Isso, bonecas da Leni. Eu não sei se você chegou agora, mas eu falei antes de tudo isso, tá? Do compra de materiais, isso mesmo. Confecção dos protótipos e para testar os moldes, isso é importante. Só que isso assim, olha, eu vou dizer que é uma coisa que para quem quer só renda extra, eu acho que é mais difícil contar esse tempo de confecção de protótipo e molde, tá? Porque você, assim, eu não sei se você vai fazer em uma escala que você conseguiria cobrar isso, sabe? Porque é diferente você fazer o seu molde, a tua boneca e tudo mais, você criou a tua boneca. E aí você vai vender aquilo no ateliê, mas você vai vender várias vezes. E aquilo você vai conseguir com o tempo, né? Porque óbvio que você não vai cobrar isso em uma boneca só, né? Esse tempo todo. Você vai cobrar diluído em várias bonecas. Mas esse tempo dá para ser contado também. Tipo assim, o tempo que você gastou para fazer o molde daquela boneca específica, né? Então, se você aceita encomendas, e aí vem aquela questão da encomenda, que ontem até eu comentei sobre isso, né? Se você aceita encomendas que você muda toda a boneca, é muito complicado, porque aí você tem que contar esse tempo de fazer molde de tudo. E aí vai ficar, assim, um tempo absurdo que você gasta e também um valor absurdo que você cobra, né? Então, eu diria que, assim, você tem que ter certos limites, tá? É bom que você tenha bonecas definidas já, estilos definidos, e que a pessoa você consegue personalizar coisas da boneca, mas você não muda a boneca inteira. Porque senão você tem que fazer todo o projeto da boneca de novo, né? E aí você gasta um maior tempão e gasta, enfim, né? E daí você vai ter que cobrar por isso realmente, tá? Então é importante que você tenha linhas de bonecas que a pessoa escolhe e aí ela personaliza algumas coisas. Ah, eu quero cabelo de tal jeito, eu quero uma roupa que seja de fada, eu quero... Aí você consegue otimizar esse tempo que você gastaria fazendo novas bonecas, novos projetos. Beleza?